Juntos aqui na TVC, na TV Correio da Manhã, para mais uma edição do programa Na Mira com o Fernando Veloso. E o programa de hoje vai ser mais do que uma entrevista, na realidade vai ser um verdadeiro show. A nossa entrevistada de hoje é a Moana Martins. Ela é pianista e muito mais. Mas antes da gente começar a falar, tá, Moana? Eu vou pedir para subir um vídeo que já vai dar uma palhinha do show que a gente vai ter hoje aqui nessa entrevista. Roda esse vídeo aí, por favor. É um caminho que muda nossas vidas para podermos crescer e transformar essa cidade. Oportunidades que estamos vivendo nesta noite, aqui no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Então, boa noite e tenham um bom show. É isso aí, gostaram? Então, a Moana, seja bem-vinda, Moana. A gente viu aí o Emanuel Marinho. Vamos falar. Antes da gente começar a falar de tudo que a gente tem que falar, fala um pouquinho pra gente do Emanuel. Fernando, uma alegria estar aqui com você, com a sua audiência, né, na sua presença, que uma pessoa que temos muita admiração. E falar do Emanuel é suscitar, evocar memórias assim, muito positivas do trabalho de uma instituição e de uma bandeira, uma missão, que é a educação e a música, esse caminho maravilhoso que principalmente objetiva oferecer, né, aos meninos esse espaço de oportunidade e apresentar o protagonismo dessa juventude. E Emanuel é um vencedor, é um protagonista, é um líder e um exemplo para todos nós. É isso aí, a gente vai falar do Emanuel e de tantos outros que você vai acompanhar aqui já já. Mas antes eu vou dar o currículo aqui da nossa entrevistada, né? Essa baiana linda de Salvador, que prestigia a gente aqui, ela, como eu já disse, é pianista, ela é bacharel em piano pelo Conservatório Brasileiro de Música, ela é especialista em gerenciamento de projetos pela Fundação Getúlio Vargas, é mestre em etnomusicologia pela UFRJ com o tema de pesquisa a música e o espaço-tempo para a formação humana. Eu vou pedir para você explicar direitinho para a gente o que representa isso, essa relação música, espaço-tempo e a relação humana. Porque todo mundo fala, né, a música faz isso, a música faz aquilo, e eu estou começando a achar já que ela faz muito mais, e a gente vai perceber isso contigo. Ela é idealizadora de vários outros projetos junto ao Instituto Brasileiro de Música e Educação, e a gente vai falar sobre isso aqui. Dentre eles, o Sinta o Som, o Geração de Sons, Festival Internacional de Música e tantos outros. Ela está à frente do Instituto já há bastante tempo, né? E já consolidou várias parcerias, dentre elas aí com o Santander, com a Braskem, com a Secretaria Municipal, com a Secretaria Estadual de Educação e Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro e as secretarias municipais de educação, em especial de Areal e de Tanguá, lá com os prefeitos Gutinho e Rodrigo. A gente vai falar já sobre isso. Mas começa a contar para a gente essa história do programa Geração de Sons. Como é que é isso? Dá uma palhinha, porque agora a gente chegou aqui, entrou voando baixo, as pessoas estão assim, o que essa pianista vai falar aí no programa Na Mira com o Fernando Veloso, né? Essa pianista linda, essa pessoa linda, estou usando muito essa terminologia porque é algo que ela usa muito. Conta para a gente, explica o que é o programa Geração de Sons. Geração de Sons são meninos e meninas da cidade do Rio de Janeiro e de outras cidades da região metropolitana e agora se estendendo também por outras regiões do estado do Rio de Janeiro, que tem no contraturno escolar esse espaço-tempo
de fazer música, de fazer arte e mais do que isso. Esses meninos não vêm sozinhos, eles trazem também as suas famílias, as suas comunidades, as suas memórias, os seus anseios e trazem aquilo que todo humano tem, né? Que são as múltiplas capacidades que precisam mesmo apenas de um espaço de oportunidade para desenvolver. Então, Geração de Sons tem muitos significados e os meninos vão se identificando nesse lugar. Eles não são reprodutores de conteúdo, mas nesse espaço-tempo, eles trazem a sua cultura, a sua arte, a sua identidade. E a gente inicia lá, nesse lugar, o menino desejando tocar o instrumento que ele quiser, né? E a gente também buscando dar conta da diversidade da cultura musical, da diversidade da cultura brasileira, e também fomentando espaços para apresentação, porque todo humano, né, assim como nós também, precisamos desse lugar de reconhecimento, daquilo que a gente daquilo que a gente faz. Então, eu acho que é uma síntese do Geração de Sons. Mas não para por aí, porque o que está por trás de tudo isso não é só a música, não é só esse espaço educacional, mas ele é ampliado. Desejamos muito que essas crianças e jovens possam, nesse espaço-tempo, mais uma vez, desenvolver habilidades e competências para a formação humana, para a formação cidadã. Nesse lugar, quando a gente está junto, a gente está desenvolvendo capacidade criativa, de comunicação, de respeito, de alteridade, de empatia, entre outros atributos tão importantes para essa nossa vivência em sociedade. Então, é uma grande escola para nós também, de se ver, de fazer junto, fazer com e fazer para. Eu não sei se eu consegui explicar muito bem, mas é mesmo isso, essa grande simbiose de fazeres, mas que há espaço sempre para o outro, para aquilo que ele deseja colocar. Quando você fala desses jovens, você está falando de crianças e adolescentes da rede pública de ensino, por isso que a gente falou aqui da Secretaria Estadual e das Secretarias Municipais de Educação. E eu queria que você explicasse um pouco como é que funciona isso, ou seja, essas crianças, crianças e jovens, a maioria deles não tem condição de adquirir os instrumentos, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? Como é que funciona essa aproximação entre o programa Gerando Sons, né? A gente falou aqui dos teus apoiadores, né? De pessoas que você conseguiu captar e direcionar recursos para que esse projeto aconteça. Como é que acontece essa aproximação entre a escola, como é que isso é oferecido para os alunos, porque você oferece a música, né? E a gente fala até de orquestra, vamos falar de algumas orquestras sinfônicas aqui. Como é que isso é apresentado para essa geração de jovens que tem visto, né, normalmente, né, eles têm acesso a um outro tipo de música, né, uma música que a gente poderia até ter algumas críticas quanto a ela em determinados aspectos. Como é que eles acabam se interessando por essa música que é reproduzida por uma orquestra sinfônica? Como é que funciona? Como é que essas conexões acontecem? Que bom falar sobre isso. O Instituto Brasileiro de Música e Educação, essa instituição que é a grande mantenedora dos projetos, nasceu com uma missão de aproximar meninos, famílias, comunidades, aqueles meninos e famílias e comunidades que têm pouca ou quase nenhuma oportunidade de desenvolver essas habilidades e competências, e também com a missão de aproximar a música, mas não só esse lugar de audiência, mas esse lugar da prática, de pegar um instrumento e tocar, né? Não só espectador. Claro que é muito importante esse lugar também da apreciação, isso faz parte, mas como você disse agora, esse lugar é restrito, esse lugar, né, de apreciar, da audiência, a gente tem às vezes canais restritos. Então, o Instituto objetiva democratizar, levar para perto. E as escolas públicas, né? A escola pública, a educação pública, é esse lugar que capitaliza
esses meninos. A maior parte desses meninos que a gente trabalha, essas famílias, são famílias de baixa renda, e a gente tem esses dados consolidados, famílias que têm renda até 2 salários mínimos. Então a gente tem esse recorte porque isso está no nosso DNA. E não fazendo preconceito, ao contrário, as pessoas que têm recurso, que têm oportunidade, porque já é dada a elas, é uma condição, né, de papai e mamãe, da família. Mas então o Instituto nasceu com esse objetivo de chegar perto, de aproximar e trazer essa música, e mais do que só apreciação, mas a vivência cotidiana do fazer musical. Então, por isso esse recorte da educação pública. E a escola, a educação é a janela de oportunidades, né? Quando o menino está lá, é esse lugar que a gente vê o mundo e precisa ver de maneira mais ampla. Então, a gente trabalha na perspectiva da escola, porque essa escola tem uma capilaridade, ela está em todo lugar, então é como a gente alcança... A escola é quase uma extensão da família, porque as crianças passam mais tempo lá até do que em casa, né? Se elas estudarem em período integral. Mas eu queria te perguntar uma coisa, assim, a gente que acompanha a gente, o nosso programa, Moana, ele vai passar na TVC, né? Na área de Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, Paraíba do Sul e Três Rios. E aí a nossa audiência está lá e está vendo assim, eu tenho um filho na escola pública, né, e o meu filho é jovem, e eu gostaria muito que ele tivesse uma oportunidade para ter contato com a música e tudo mais que você está dizendo, ou seja, muito mais só do que apresentar a música a esse jovem, apresentar uma oportunidade para ele se conectar a uma série de outras questões através da educação musical. Esses pais podem procurar a direção da escola pode procurar a prefeitura local. A gente falou de 2 prefeituras aqui, não foi por acaso, né, Tanguá e Areal, porque elas já estão com projetos em andamento, ou seja, esses prefeitos sensíveis a esse tipo de iniciativa já estão construindo, né, o programa. Você teve em Areal, vai voltar lá. A gente encontrou com o Gutinho aqui, com o prefeito de Areal, que estava gravando uma outra entrevista aqui também, coincidentemente. Fala para o telespectador da TVC, que está assistindo a gente, está interessado nessa história, acha que a música é um negócio muito bacana, porque a música ela conecta a gente, né? Seja rico, seja pobre, né? Naturalmente, aquelas pessoas que têm menos condição vão ter uma dificuldade muito maior, né, para ter esse acesso, e você proporciona isso através desse movimento que é feito, você e tantas outras pessoas, né? O que essas pessoas podem fazer se elas se veem atraídas por isso? Quem que elas procuram? Como é que elas se manifestam? Qual é o start que elas têm que dar para, de repente, ver isso chegar na escola onde o filho dela está estudando? O Instituto nasceu há 10 anos no Morro da Providência. Eu gosto de falar desse lugar porque é a nossa identidade. A gente nasceu na primeira favela do Brasil e hoje eu tenho muito orgulho de ter como colegas de trabalho meus primeiros alunos. Isso significa que eu estou ficando coroa, mas isso é bom também. E a gente queria fazer isso no morro ali, esse era o nosso universo, mas aí a gente, em parceria com professores, foi desenvolvendo uma tecnologia educacional. E não tem como não partilhar, né? E começamos a partilhar daqui, dali, o Instituto foi ampliando suas atividades. E toda vez que a gente encontrava um parceiro da iniciativa privada, que você já falou alguns parceiros que a gente tem, E a gente falou o nome desses parceiros porque os empresários que assistem a gente e de alguma maneira se sensibilizam com essa iniciativa, que fiquem à vontade para procurar o Instituto Brasileiro de Música e Educação. A gente vou colocar o link das redes sociais deles, porque isso acontece também, vamos dar crédito a quem precisa do crédito, né? Isso acontece porque empresários, né, se dedicam a investir, né, se dedicam a patrocinar esse tipo de iniciativa e aí dão chance para essas pessoas, mas eu te interrompi. Exatamente, mas muito bom que você endossa sobre isso, porque é isso, nós precisamos de mãos, de braços, de pessoas atentas, de que nós não estamos numa ilha, estamos todos juntos, né? Juntos e conectados por esse desenvolvimento social que passa pelo desenvolvimento humano, e a educação ela é base para tudo. Então, o Instituto vai reproduzindo a sua tecnologia nos territórios e a gente tem feito isso em parceria com as secretarias de educação.
a Secretaria Municipal de Educação em Tanguá, lá um município pequeno, nós estamos caminhando para 4.000 crianças e jovens. E é importante falar sobre a idade, a gente começa a partir da educação infantil. Os meninos já com acesso ao instrumento, então, desde a educação infantil até o 9º ano. Tanguá, estamos caminhando para a formação da primeira orquestra sinfônica juvenil da cidade. Tanguá vai ter uma orquestra sinfônica juvenil. Poderosa. Uma orquestra sinfônica juvenil poderosa. Da mesma forma, Areal, e falo o nome dessa cidade de maneira, né, bradando alto, porque as coisas, as políticas, né, educacionais, de cultura, de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento do turismo, estão todas conectadas. Areal também, daqui a 2, 3 meses, terá o lançamento da sua orquestra sinfônica juvenil, com os meninos tocando aí nas programações da capital, da cidade da uva, que hoje é Areal, né? Então, é esse trabalho que começa de base, mas ele está mirando, né? A gente está no programa Na Mira, a gente está mirando esse jovem, né, na sua perspectiva de futuro, de visão ampliada. Nós temos aqui dados do Instituto. O ano passado nós tivemos 57 meninos egressos do nosso programa aprovados nas universidades públicas e também nos concursos de bandas militares, enfim. Então, essa formação de base, essa visão de mundo que a gente busca forjar, construir, incentivar nos nossos meninos e meninas. Você falou uma palavra que me remeteu a um outro assunto. Você falou egressos, né? A gente tem essa palavra para estigmatizar outro público, que são aqueles egressos do sistema penitenciário. E eu estou fazendo esse parênteses aqui porque a gente aqui no programa, Moana, a gente fala muito sobre segurança, sobre direito, né? Já entrevistei especialistas na área de defesa, inclusive, e a gente debate muitos assuntos que têm referência à segurança das pessoas. E aí quem está assistindo a gente agora deve estar falando assim, olha, o programa hoje está light, não está buscando falar sobre segurança, mas a gente está falando sobre segurança também de uma forma indireta. Quando você usou essa palavra, egresso, me remeteu a esse comentário, né? Porque a gente tem hoje no Rio de Janeiro, eu fui durante 7 meses secretário do sistema penitenciário, né? Então tem alguns dados que ainda estão muito frescos na minha memória. A gente tem hoje mais de 40.000 pessoas que estão encarceradas. Mais de 40.000 pessoas que estão segregadas da vida em comum, né, com a sociedade. Cometeram erros, têm que pagar pelos seus erros lá. Quando o Instituto Brasileiro de Música e Educação promove iniciativas como essa, alguns podem pensar assim, estão ensinando música para esses garotos. Não, é muito mais do que isso, né? Eu dei uma olhada, parece que vocês já conseguiram atingir aí mais de 20.000 alunos, né? Então, a gente nunca vai conseguir contabilizar, né, quantos deixaram de ser egressos de um outro sistema, do sistema penitenciário, por conta de iniciativas como essa. Mas vamos puxar lá para o Morro da Providência? Você falou que a primeira iniciativa tem um programa, inclusive, que é o Som Mais Eu. Som Mais Eu. E que bom que você está falando sobre isso, porque, inclusive, podemos tocar sobre a etnografia que eu tive a oportunidade de fazer. E achei que fosse escrever uma dissertação de mestrado, mas eu tive 240 horas ouvindo histórias, memórias de meninos contando sobre os seus pertencimentos, as suas visões de mundo e assim aquilo que eles projetam para a vida, né? Meninos, inclusive, de coisas como eles pensavam e como eles agora pensam, né? Todos da Providência? Nem todos da Providência, mas muitos ali. Uhum. O projeto nasce ali nesse núcleo. Sim. E, inclusive, 2011, não é isso? 2011. Inclusive, já depois, tem 10 anos. 10 anos. Depois vamos voltar sobre como as pessoas podem apoiar. Porque nós estamos precisando, e as crianças, os jovens, estão clamando por esse espaço de oportunidade. Eu posso trazer, é um nome fictício que eu preciso dar para preservar a identidade desse meu aluno, mas lá do Morro da Providência eu vou chamá-lo de Robert. O nome dele é outro, mas eu vou chamá-lo de Robert e hoje ele está na universidade. Uhum. Né? É um violinista nota 11, ele foi meu aluno lá no Morro da Providência e ele conta isso de maneira bastante escancarada, como ele pensava, e nós tivemos uma oportunidade maravilhosa. Fizemos uma turnê na Europa e Robert teve a oportunidade de contar sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre o seu lugar, né? E como essa viagem, como, sabe, contar
né, desse espaço de reconhecimento, dessa oportunidade, assim, trouxe a esse jovem, sabe, uma outra condição. É isso que os meninos querem. Isso está na minha etnografia, com um nome diferente, e ele diz: eu nunca quis ser meliante. Criminoso. Desculpa que eu não conheço bem esse vocabulário. Para não ficar dúvida nenhuma. Não deixa de ser, mas Quer dizer, o Robert da Providência, que é um nome fictício, vamos lembrar que o Robert é um nome fictício da Providência, foi uma das pessoas que você está relatando aqui para a gente no programa, que através da música, ele não só foi talvez resgatado, que ele estava num outro caminho pela história que você está narrando, né? Mas a música levou o Robert para a Europa, para fazer uma turnê aí pela Europa e contar a história dele, que poderia ter terminado em outro lugar, no sistema prisional, por exemplo, ou pior do que certamente. Isso. Ele já esteve na porta, né, na antessala do sistema prisional, mas hoje é uma liderança. Hoje não só é um multiplicador, é alguém que traz um testemunho sobre o que de fato a juventude merece e precisa, inclusive nos dá subsídio para a gente repensar nossa tecnologia educacional. Me ajudou muito pessoalmente para repensar as minhas práticas e a minha visão de mundo também. Então, e ele disse com todas as letras, e eu gosto de repetir, essa voz ainda está bem, sabe, ela é muito audível aqui dentro de mim. Eu nunca quis, eu nunca desejei. Mas é o seguinte, ele disse, né, contando, mais ou menos o sistema. Eu vou para a escola, mas a escola não me encanta, eu não me sinto valorizado, eu não me sinto gente bacana, importante. Então eu vou para um outro lugar onde eles me dão condição, e assim eu vou me sentindo gente bacana, importante, vou tendo as minhas oportunidades. Mas em algum momento na minha história entra esse lugar de fazer música, de fazer prática de conjunto, de conhecer outras coisas, de poder viajar, de poder me olhar pela janela, olhar o Brasil. E aí eu mudo. E é um pouco disso, mas são 240 horas de histórias de meninos contando sobre o que eu posso ser, o que eu posso fazer a partir dessa oportunidade. Que bom que você trouxe o Morro da Providência, porque ele é emblemático, ele é marcante para o Instituto, né, Brasileiro de Música. Por acaso, é marcante para mim também. A gente conversou, eu comentei contigo que na infância, eu morei no Morro da Providência, quando os meus pais vieram de Portugal, e eu vi a criminalidade muito de perto, né? Eu cheguei a ser delegado de polícia, fui chefe da Polícia Civil, enfim, a minha história foi outra, graças à família, graças aos valores que meus pais incutiram na gente, mas eu poderia ter sido um criminoso. E aí a gente, hoje, vivenciando polícia, vivenciando segurança pública, a gente ouve muito dizerem assim, quando tudo dá errado, a polícia tem que entrar em cena e fazer com que aquilo dê certo. Isso é uma máxima muito ouvida, em parte tem razão, tem muita razão, porque todos os outros segmentos deram errado, e aí a polícia tem que ir lá e fazer aquilo dar certo. Quando você tem uma instituição, uma iniciativa como essa, que dá uma oportunidade, que traz essas crianças, que dá um outro caminho para essas crianças, pega os Roberts da Providência e de tantos outros lugares, ele não vai ser um cliente, vamos dizer assim, né? Não vai ser um problema para a polícia. Ele deixou de ser um problema para a polícia, na medida em que ele saiu daquele caminho que ele estava. Então, é uma demonstração de que quando os outros segmentos dão certo, a polícia não tem tanto trabalho para enfrentar. E é o que a gente enfrenta hoje no Rio de Janeiro. Quer dizer, é uma tsunami de criminalidade, a gente tem números horríveis, né? Que a gente já teve mais de 8 mil pessoas morrendo no Rio de Janeiro no ano. Esse número hoje passa dos 4 mil, reduziu quase a metade, mas mesmo assim é um número muito alto, né? Isso tudo não é só culpa da polícia, né? Não é só incompetência da polícia, não é só uma falha da polícia. Isso tem a ver também com a falha dos outros segmentos, na escola, na geração de trabalho e renda, enfim. E aí quando a gente vê uma iniciativa como essa, que você traz para a gente, traz um exemplo, né? Pontual ali, específico do Morro da Providência, eu acho muito bacana para a gente ver que, de fato, né, os outros setores têm que fazer a sua parte para que a polícia possa fazer o que lhe cabe. Eu queria fazer uma fala aqui, Moana, porque a gente está falando de música e tal, mas vou fazer uma leitura aqui das aulas que são oferecidas para esse público lá na Providência, que eu tirei do
do site, lá das redes sociais do Instituto Brasileiro de Música e Educação. Então são oferecidas lá aulas gratuitas de violino, viola, violoncelo, contrabaixo, flauta doce, transversal, clarinete, saxofone, trompete, trombone, percussão, canto coral, prática de orquestra, teoria e percepção musical, bem como a formação de grupos musicais. Quer dizer, tudo isso é ofertado para aqueles jovens nesse programa Gerando Sons. Exatamente. A gente está falando de instrumentos musicais, mas a gente está falando de alguma coisa que me arrepia só de falar, que é a experiência do sentir, do ouvir, né? A gente está falando dessa experiência estética que a todos toca, esse poder, né, que toca, e isso muda a mente. Isso muda a mente. É disso que os meninos estão falando. Quando essa música me toca, diante dessa experiência, quando se entra nesse lugar, não há espaço para outro tipo de coisa, não há espaço, é uma metanoia, é uma verdadeira metanoia. Não há espaço para violência, não há espaço para criminalidade, não há, desse aluno não há, porque alguma coisa, né, que a gente está aí buscando mostrar por A e B, né, por pesquisas e comprovações, mas os relatos e as experiências estão aí contando como é que isso me tocou, isso transformou a minha maneira de ver o mundo, né? Então, onde entra esse lugar da experiência estética, né? E aí um monte de coisa que vai junto, que a experiência estética é alguma coisa que é um fenômeno, mas acontece as outras coisas, né, ao derredor. Não há espaço para outro tipo de coisa. Então, você estava falando uma coisa importante sobre a culpa da polícia. Eu imagino como é que deve ser, não sei, mas... E a gente ouve a sociedade o tempo todo. Enfim, eu não estou de lado nenhum. Na verdade, a gente está fazendo coro aqui as políticas estruturais. Eu acho que é uma grande interdependência, né? Como é que a polícia sozinha pode resolver questões que são estruturais, elas são de bases e são interdependentes. São várias questões assim. E a questão educacional, né? Esse lugar que é uma formação integral. E a gente não está falando de instrução, de leitura, escrita, fazer cálculo, porque se todos os nossos problemas fossem esses, parte estaria resolvido. Não é, a gente está falando dessa formação total. Nessa formação total, mano, a gente está falando do jovem, da criança, né, desse universo. Mas tem, porque eu puxo o olhar, você vê como a gente está falando sobre segurança aqui. Estamos como a gente está falando, né, não estamos deixando de falar sobre segurança. Tem atores nesse cenário aí que eu queria que você comentasse também. Você falou da experiência com os alunos, né, com os jovens. Mas a família desses jovens, porque a gente vê muitos, durante a atividade policial, a gente vê muito relato da família, né? Eu costumo dizer que, infelizmente, a gente tem aceito que os efeitos da condenação de um determinado criminoso, eles são estendidos à família desse criminoso, porque ela sofre com ele. O pior criminoso da face da terra, ele tem mãe. Por pior que ele seja, pelo pior crime que ele tenha cometido, e ele merece a reprimenda que a justiça lhe atribuir. Agora, a mãe dele não pode ser condenada junto com ele. A família, o pai, o irmão, ou até o filho, isso acaba acontecendo um pouco. Então, quando você tem uma pessoa, no núcleo familiar, você tem uma pessoa que acaba sendo, partindo para o caminho da criminalidade, a família não fica imune a isso. Quando você tem um programa como Geração de Sons, a família vê isso também. Como é que essa família é impactada? Qual é o retorno que você tem das famílias, ou seja, desses jovens? Lá do Emanuel, que a gente começou o programa, né, com uma fala do Emanuel, qual o retorno que a família... O que você sente dessas famílias que são beneficiadas, que têm os jovens inseridos no programa? Que bom que a gente está falando disso também, porque o menino não vai sozinho, ele não vem sozinho, ele agrega, ele congrega a sua família, ela participa e ela participa ativamente, inclusive nos relatos. Eu tenho nessa minha etnografia também muitas horas das falas das famílias que se veem representadas. Então, para ilustrar a fala de uma mãe, que ela disse, ela
está sempre contando a história dela na perspectiva do filho e vice-versa. Ela diz, quando nós tocamos no Teatro Municipal, ela não toca, mas o filho toca. Então ela sai contando a sua história de vida pautada nas memórias e nas realizações dos meninos das orquestras. Então ela diz, quando nós visitamos aquele lugar e quando nós tocamos, então ela me conta sobre as suas experiências de vida a partir desse jovem. Tem um outro avô que um dia chegou chorando, muito emocionado, e ele disse, olha, eu estou me realizando hoje aqui. Porque o Teatro Municipal é algo bastante simbólico. É um encanto. É um encanto. Principalmente a primeira vez, né? A pessoa sai de uma comunidade, de uma favela, e vai assistir uma apresentação de alguém próximo, né? Que sai de um outro universo. Né? A gente aqui não tem milindres para falar, né? Sim, a gente fala. Mas é verdade. E aí a pessoa entra naquele santuário da música, da arte, da cultura, e aí vê lá, meu filho tá ali. Ele saiu agora lá da favela ali, do lado tinha um sujeito com um fuzil ali, tinha um cara com uma arma. Né? É um ambiente que é hostilizado, é hostil e é hostilizado, né? Pelo restante da sociedade. Mas eu agora estou aqui num lugar privilegiado que não é todo mundo que chega. Não. E assim, meu filho, a minha filha, enfim, alguém próximo a mim está lá. Isso deve ser uma sensação espetacular, não? Indescritível. Eu não sei mensurar. Eu sou pianista e assim, a minha vida toda fazia faculdade aqui no Rio de Janeiro, então sempre plateia, inclusive lá no Galeano, que os músicos chamam de puleiro, que é o último lugar. Então, o Teatro Municipal, que é o santuário da música clássica no Brasil e uma das casas de concerto mais famosas da América Latina, é o lugar mais alto, sabe? É o pódio. E esses meninos, eles não são espectadores, mas eles estão protagonistas desse lugar. Então, esse avô, ele disse, eu sempre passei aqui na porta, né, toda a minha vida, e eu mantive um sonho. Um dia, a minha família estará lá no Municipal. E isso está acontecendo toda hora, com as nossas orquestras, com os nossos alunos. Então, só para a gente reiterar sobre isso, essa formação educacional, ela não abrange apenas a criança. E não só isso, o menino estuda em casa, tem outras vivências, outras músicas, começa a ter um outro tipo de pesquisa musical, de interesse musical, que permeia outras culturas, outros modelos, exatamente. E a família participa, vai junto, não tem jeito, tá lá nesse momento desafiador que a gente viveu, os meninos, a gente fez aula pela internet todo o tempo, então os meninos estavam lá gravando na cozinha, durante a pandemia, na cozinha, na sala, o tempo todo, então a família participa junto, e eu acho que isso é uma ação que a família é a comunidade, e a comunidade vai constituindo uma cidade. Você falou de uma coisa muito importante, e sobre essa questão, né, da polícia no território e essa ação que ela é uma ação externa, e eu sei que muitas vezes necessária. Não tem jeito porque tem que apaziguar a situação, tem que resolver, alguém precisa resolver, e esse é o lugar da polícia e a gente sabe bem. Mas a transformação, ela começa por princípio, por valor. E o valor transforma o comportamento. E o comportamento transforma o ambiente. Quem me disse isso? Eu não tirei isso de livro nenhum. Quem me disse isso foram os meus alunos. Eles me disseram isso. Isso está acontecendo comigo, professora, porque esse princípio, esse valor aqui está transformando o meu comportamento. E isso está transformando o comportamento da minha família. E aí, sabe o que acontece? Transforma o ambiente. Não tem jeito, é um caminho sem volta. Então, acho que é um pouco por aí, sobre as políticas públicas efetivas. Elas precisam começar no interior das pessoas, porque aí é uma ação perene. Transformando as pessoas. Vamos fazer A gente fez aqui um pouco ao contrário. Eu não comecei te perguntando como é que você chegou, né, a música, como é que a música te capturou aí.
Mas já que você falou, eu acho que agora é um momento bom para a gente trazer isso. Como é que a Moana foi seduzida pela música? Porque a gente pode ficar achando assim, pianista de sangue azul, né? Foi o termo que você usou para mim outro dia. A Moana é pianista de sangue azul? Conta essa história pra gente. Eita. Então, eu sempre, para contar essa história, eu faço um exercício, eu faço uma respiração, porque é uma memória forte. Mas eu sou filha do contraturno escolar, eu sou filha de uma professora, ela se chama Elza, eu falo o nome dela onde quer que eu vá, porque na nossa história sempre tem alguém que nos ajuda a olhar. E na minha vida foi isso que aconteceu, essa professora me ajudou a olhar, a ver. Eu estava na antiga 7ª série, que isso já faz um tempinho. Deixa pra lá, isso. A gente não vai fazer conta aqui. Não vamos mesmo. Então, essa professora me trouxe para o lado dela. Ela me colocou no seu piano. Você não tinha ninguém na tua família de música que te influenciasse? Nada disso. Não, essa não era uma perspectiva da minha família, da minha vida. A gente vem de uma história de muitos insucessos, né? Uma família como a representação de muitas outras, das dificuldades estruturais, daquelas coisas que a nossa audiência sabe bem, o que é vida dura, de muitos problemas, inclusive, também relacionados a vícios e problemas socioeconômicos de ordem assim, muito profunda. Eu sou desse núcleo familiar, e aí estávamos eu e a minha irmã lá, desavisadas, na 7ª série. Foi quando a professora Elza, que me transformou na sua... Eu fui discípula dela, porque não era uma professora de piano, mas ela me ajudou a entender o meu lugar no mundo. E a professora, ela me inspirou, e desde desse encontro com ela, eu decidi naquele momento que eu seria uma professora, por causa daquele encontro. Eu não tinha nenhuma representação desse nível na história da minha família. Minha família é uma família muito querida, amo a todos, mas, enfim, eu já falei sobre isso, né? É difícil. As dificuldades estruturais. E aquela professora, ela pegou na minha mão, sabe? E ela disse, olha, você é importante. Ela cuidou do meu interior, que estava bastante machucado. E ela fez isso comigo. E essa é minha nova cidadania, a partir daquele ano. Foram só 2 anos, mas eu me lembro, parece que eu vivi 20 anos ao lado da professora Elza. Foram 2 anos. E ali foi estruturante para mim, para minha irmã. Eu fui a primeira da minha família a conquistar uma graduação, né? Até então ninguém tinha terminado o ensino médio, né? E depois disso a família veio, né? A minha família veio, minha mãe, o meu pai, todo mundo veio, e eu tenho muita alegria nisso. A minha irmã também, hoje aí, uma arquiteta, música, tá todo mundo. Mas foi uma professora que nos ajudou naquele momento. Era um momento muito decisivo, porque a adolescência é um momento muito delicado da vida da gente, né? Aí a gente volta ao Robert, porque ele me contou tantas coisas, nesse nome fictício, ele me disse tantas coisas, e eu me enxergava nele. Isso que você está falando aí, eu já passei. Ele professora, é uma hora que você não sabe muito bem, e você não tem referências em casa, não tem assim, papai e mamãe vai dizer, olha, isso aí não está certo, vamos assim. Então, eu agradeço todos os dias, porque eu encontrei uma professora no meu caminho. E é isso. Que bom que a gente teve a professora Elza para pegar a Moana pela mão, levar a Moana para um outro caminho. Hoje a Moana, né, se transformou numa outra pessoa, e hoje a Moana pega na mão de muita gente, leva muita gente, muitos Roberts, para outros caminhos. Vamos falar agora, né, de outros caminhos. Né? São várias orquestras. Orquestra Sinfônica Juvenil Carioca, Orquestra Sinfônica Orquestra Sinfônica Juvenil Santa Cruz, Jazz Sinfônica, Coro Laboratório do Rio de Janeiro, Orquestra de Flautas, Orquestra Sinfônica Juvenil Vila Lobos e da Chiquinha Gonzaga. Então vamos falar pelo menos da Chiquinha Gonzaga. Conta pra gente como é que foi essa coisa de montar uma orquestra sinfônica só com meninas, só com representação feminina. E aí quem não conhece, como eu não conhecia, supera aí um tabu de que há certos instrumentos que só homens
podem ou só homens têm habilidade para tocar. E eu já conheci, pude ter a oportunidade, o privilégio de assistir a uma apresentação. Vou colocar o link aqui na descrição do vídeo de uma apresentação da Orquestra Sinfônica Chiquinha Gonzaga. Mas conta pra gente como é que é isso, o que isso representa, essa coisa de ter uma orquestra sinfônica formada só por meninas. Que legal, Fernando. Olha, a Orquestra Sinfônica Juvenil Chiquinha Gonzaga é uma, eu não sei dizer, é um xodó aqui dessa professora apaixonada. Mas os olhos dela estão brilhando. Só eu que vou ver isso, acho que vocês não vão conseguir perceber isso. Uma professora apaixonada. Hoje, o IBME mantém no seu escopo lá 25 formações musicais. 25, você trouxe algumas aí, e toda vez que a gente encontra um apoiador, a gente forma uma orquestra nova, orquestras bonitas, e tem lá na nossa missão, nosso DNA, que os meninos têm que fazer bem, e aí tem o sentido de forjar habilidades e competências para qualquer coisa. Então, a excelência, esse lugar, mesmo que você está começando hoje no instrumento, tem que fazer muito bem. E é isso que a gente está dizendo para os meninos e colocando, inculcando na mente deles esse repertório, fazer bacana e trazer essa representação bonita da juventude. E a Orquestra Juvenil Chiquinha Gonzaga, ela nasce de indicadores. Quando a gente olhou para as 25 orquestras, a gente descobriu lá que nós não tínhamos nenhuma menina tocando trombone, nenhuma menina tocando fagote, nenhuma menina tocando, pouquíssimas meninas tocando percussão. Muitas meninas, a maioria delas, tocando violino, viola, violoncelo, algumas tocando flauta. Então, quando a gente olhou isso, e um outro indicador muito importante, que é o lugar do chefe de instrumento, do chefe de naipe, que é esse lugar da autonomia. E a gente tem falado muito sobre políticas afirmativas, esse lugar da mulher no mundo, no mercado de trabalho, enfim. E a gente é uma escola, é um projeto de escola de vida. E a gente não pode falar desse mundo de escola de vida desassociado dessa representação. Por isso, para que tivéssemos meninas nesse lugar de autonomia, fazendo seu solo, tivesse esse lugar de liderança, exercer esse papel de liderança, nós trouxemos das outras orquestras, juntamos meninas aí de várias orquestras, das 25, e trouxemos para uma formação. E nesse momento a gente ainda está formando meninas em alguns instrumentos que não é tão usual se ver, para que a gente possa dizer para o mundo que é possível, né, que as meninas podem tocar o instrumento que elas quiserem, e desse papel de que as meninas são importantes naquilo que elas fazem, meninas e mulheres, meninas, mulheres, não é? E que elas podem fazer muito bem. Então, eu acho que tem sido uma experiência muito feliz, porque elas tocam muito bem, elas são lindas e importantes. Sou testemunha disso. Tocam. E a nossa maestra, professora Priscila Bonfim, que é uma representação feminina assim tão bonita, é uma grande pianista. Fazer uma propaganda aqui da comunidade luso-brasileira, né? Ela é portuguesa, nascida em Braga, mesma terra dos meus pais, conhecia, pessoa super simpática. Quem sabe um dia a gente tem a maestra aqui. Ela não está aqui agora. Isso. Ela está em Portugal, e eu já vou pedir para você embalar e falar das novidades. Então, a Orquestra Chiquinha Gonzaga, nessas comemorações dos 200 anos de independência do Brasil, nós vamos para Portugal, né? Estaremos lá de 30 de outubro a 6 de novembro, em várias cidades, Braga, Guimarães, Lisboa, Porto, buscando esse lugar das nossas ancestralidades. A orquestra chama-se Chiquinha Gonzaga, traz, né, no seu peito, no coração, essa brasileira que foi a primeira mulher regente do Brasil, e a Chiquinha traz essa cultura luso-brasileira no seu DNA. Então a gente vai viver isso e a gente vai experimentar isso também com meninas portuguesas. A gente vai fazer essa representação brasileira lá, e daqui a pouco também meninas portuguesas virão fazer esse intercâmbio ao contrário. A gente está muito feliz, né? A professora Priscila Bonfim é uma liderança muito gentil, traz uma representação muito bonita para as meninas, e a gente tem lá na Chiquinha Gonzaga várias meninas já candidatas a regentes. E a gente, nas nossas orquestras, nas 25 orquestras, nós não tínhamos uma mulher maestra. A nossa presidente, é importante falar dela também, professora Denise Vieira, também é uma maestra.
mas trabalha com coro, mas a gente não tinha nas orquestras sinfônicas uma maestra, por isso a professora Priscila, que tem feito um trabalho espetacular, e a gente é muito feliz porque a gente também tem uma oportunidade de apresentar a juventude carioca, né, essa beleza que é a diversidade cultural do Rio de Janeiro. Quando estivemos também na Europa, as pessoas perguntavam, mas são alunos da escola pública? Então a gente está tendo sempre oportunidade de... A gente está falando da viagem que vai acontecer, mas não foi a primeira. Já houve um tour pela Alemanha, França, Chile, de uma outra orquestra sinfônica, não? Que beleza que você já está aí trazendo outros países, mas a gente foi para a Espanha e fomos para os Estados Unidos. Para Michigan, né? Isso, e foi muito bom. E nesse momento a Chiquinha vai ainda, mas a gente deseja nesse movimento que é importante, é fortalecer essa identidade brasileira no mundo, que muitas vezes é estigmatizada. E eu sei que você conhece isso, né? Sobre os jovens das favelas, sabe, a marginalidade, as questões que permeiam. Gente, vamos recapitular isso, porque é muita informação para quem está ouvindo a gente, para quem está acompanhando aqui o programa. Eu devo estar embolando também. Não, é porque assim, é superação em cima de superação. A gente está falando de uma turnê, né? Que vai a Portugal, formada por uma orquestra sinfônica só com mulheres, só com mulheres. Já é um desafio. Mas essas meninas mulheres são pessoas de baixa renda, são das escolas públicas. E foram formadas assim a partir de um projeto social, né, de uma iniciativa de algumas pessoas. Então, assim, é uma superação atrás da outra, né? Então, a gente tem que destacar isso, tem que relevar a importância disso. A gente estava falando aqui de questão de criminalidade, né, de oportunidade social. A gente já está falando aqui de representatividade dos valores brasileiros lá fora. Quer dizer, você vê que o potencial para a gente superar problemas é enorme, né? Tem solução? Tem. E tem gente que reconhece isso. Eu vi aqui uma lista de artistas que já dividiram o palco com essas orquestras sinfônicas, né? Aí eu vou falar alguns aqui: Elba Ramalho, João Bosco, Toquinho, Tony Garrido, Leila Pinheiro, Maria Luísa Jobim, Guilherme Arantes, Dado Villa-Lobos, Moraes Moreira, Jorge Versilo, Zélia Duncan. Então, assim, a gente está falando de orquestras sinfônicas formadas por jovens da rede estadual que saem daquele ambiente, que contrariam uma lógica de que eles não seriam nada mais do que eles já são no ambiente em que eles vivem, porque essa é quase uma lógica que lhes é imposta. Eles contrariam essa lógica, vão buscar um outro futuro, assim como a nossa pianista Moana fez através da professora Elba, né? Então a gente tem um prazer enorme de estar com você aqui hoje. Já estamos caminhando para o final do programa, né? Eu vou terminar esse programa, vou encerrar esse programa da mesma forma que a gente iniciou. Vou colocar o finalzinho, o restinho do vídeo que a gente iniciou lá com o Emanuel, dando mais uma palhinha do show que essas orquestras, que esses jovens podem patrocinar para a gente. Você, se gostar, você dá o seu joinha lá, copia isso, retransmite para os seus amigos. É o Dia do Rock, esse show é o Dia do Rock da Orquestra Sinfônica Juvenil Carioca. E vou colocar o da Chiquinha Gonzaga também, né? Além da gente colocar outros links de outros programas. Então, de outros shows que foram feitos pelas orquestras sinfônicas, que foram capitaneadas, que foram criadas com a articulação da Fundação Instituto Brasileiro de Música e Educação. Fiquei tão emocionado que falhou até aqui o nome. Agora eu vou pedir para você, mano, fala para a gente dessa experiência que você tem, fazendo essa... Você é uma empreendedora social. Você leva oportunidade, você transforma vidas através do trabalho, da mobilização que você faz, mobilizando gente que tem condição de ajudar de uma maneira ou de outra. A gente está fazendo a provocação aqui, as pessoas que queiram ajudar, que queiram participar, uma provocação aos estudantes, aos jovens que estão assistindo a gente, aos seus pais que têm um interesse, que procurem a direção das escolas, às autoridades, né, aos prefeitos de outros municípios que eu estou gostando dessa história, não conhecia, não sabia, vai lá, procura, né, o Instituto Brasileiro de Música e Educação nas redes sociais, procura lá, manda mensagem, procura falar com a Moana, com o pessoal de lá. Enfim, o que a gente quer fazer aqui é provocar para essa onda do bem, né, gerar mais oportunidade e a gente, né, fazer a parte que nos cabe.
A gente teve a oportunidade na nossa vida, né? A vida nos proporcionou a gente mudar, sair do ambiente em que a gente estava e ir para outro ambiente. E aí eu queria deixar para você o microfone aberto, livre, né, da audiência do programa Na Mira com o Fernando Veloso aqui na TV Correio da Manhã, para você dar a tua mensagem. Assim, qual é a experiência que você tem, qual é a sensação que você tem depois desses tantos anos, né, levando esperança, que o que o programa faz é levar esperança, é levar oportunidade, é transformar essas vidas. Qual a experiência? O que você diz para a audiência da gente depois de uma experiência tão bacana que você vem tendo com essas crianças, com essas famílias, né? Diz para a gente. Fernando, primeiro, assim, agradecer muito por essa oportunidade, feliz de bater esse papo tão descontraído e contar um pouco, um recorte mesmo dessa ação que tem sido feita na ponta e testemunhado, né? Os nossos olhos têm visto todos os dias, meninos, meninas, famílias, assim, trazendo os frutos desse trabalho, né? Eu sei que estamos numa contramão, é realmente uma maré. A gente luta diariamente para encontrar as pessoas que acreditam, que apoiam, mas eu queria dizer que vale a pena, né? O resultado é concreto, né? Eu tenho visto muitas pessoas aí falando de muitas coisas, né? Mas falar é muito fácil, né? O Instituto Brasileiro de Música e Educação tem uma trajetória de 10 anos de teimosia. Nós estamos insistindo teimosamente, porque as pessoas, elas valem tudo, né? As pessoas merecem. As pessoas desejam também. E tem uma coisa muito importante que uma aluninha de 7 anos, ela um dia se lamentando da descontinuidade, porque às vezes acontece isso, a descontinuidade dessas políticas, né? Alguém que desiste de apoiar, alguma secretaria de educação que muda. Enfim, você conhece isso, essas questões que estão além. Aproveitar que já no finalzinho vamos colocar. A gente está procurando um espaço para o ensaio da Orquestra Sinfônica Chiquinha Gonzaga, que seja um espaço no centro, né? A gente está tentando isso. Então fica aqui, né? Já cortei aqui a última fala, estou estendendo aqui o programa, estou estourando o horário, mas é importante, a gente não lembrou de falar isso. Então esses jovens precisam de um espaço para ensaiar. São quantas crianças? 40? Olha, o Instituto Brasileiro tem 3.000 alunos, sim, mas a Chiquinha Gonzaga, para as pessoas não irem embora, são 50 meninas músicas. São 50 meninas músicas que precisam do espaço na área central, porque muitas delas vêm da Providência para poder ensaiar. É um espaço que tem acesso fácil, porque são pessoas de baixa renda, então fica dado o recado aqui. Eu vou ter que cortar gente. Corta, não faz mal, mas a gente precisa de gente que tenha sensibilidade, visão, para que a gente continue teimosamente insistindo que as vidas valem a pena. E os resultados são concretos. Quem está dizendo não sou eu, são os próprios fazedores, participantes e as suas famílias. Então, acho que a gente resume dessa forma. Isso aí, a gente está junto nessa teimosia, assim, uma teimosia do bem. Super obrigado pela sua presença aqui. A gente fica muito feliz de poder trazer um tema bacana como esse, que é um tema que fala do presente, mas fala do futuro também. Então, eu tenho que agradecer. Obrigado pela sua audiência. Continue acompanhando a gente aqui na TVC e fazer um brinde aqui ao Instituto Brasileiro de Música e Educação. Que maravilha. Obrigado, querida. Obrigada, querido Fernando. Isso aí, gente. Até a próxima. do Agreste.
vejo tocando em outros países, tocando para outras pessoas. Então, o meu futuro, eu não vejo eu sem ela, porque a música faz parte de mim, sabe?